Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21. Quero agradecer a irmã Cristina, a diaconisa Cristina, a tia Shirley, pelo carinho, pela dedicação, pelo tempo de terem estado aqui nessa manhã preparando essa mesa, para que nessa noite nós pudéssemos trazer à memória o sacrifício que Jesus fez em nosso favor. Apocalipse 21, a partir do versículo de número 1. Estamos finalizando esse tão belo livro, cheio de promessas para as nossas vidas. Um livro que deve nortear o nosso dia a dia, que deve nortear o nosso caminhar sobre essa terra, nos trazendo a esperança e a certeza que um dia estaremos com o Senhor. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe,
o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito e o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição humana, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Curve a sua cabeça. Deus querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, papai, como é lindo, Senhor, como é lindo vislumbrar, Senhor. Oh, papai, a nova Jerusalém, Senhor, o céu, Senhor, a nossa morada, ó Deus. Como é bom ver, como será maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença, na Tua glória, ó Deus. Oh, papai, numa cidade maravilhosa, mas o maior de tudo, Senhor, é a Tua presença que estará ali. Nós estaremos vendo, Senhor, face a face, Deus, vivendo contigo, ó Deus. Muito obrigado por essa esperança, por essa certeza, ó Deus, que nós estaremos juntos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso caminhar, que verdadeiramente possamos obedecer a Tua palavra, viver os Seus mandamentos, ó Deus, para que todas essas promessas se cumpram em nossas vidas, ó Senhor, em nome de Jesus. Papai, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Adeilson fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, abençoa o levantar, Senhor. Oh, papai, aonde Ele colocar a planta dos pés, que seja abençoada, abençoa a família, Senhor. Oh, papai, em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, Senhor, estenda essas bênçãos sobre todos os meus irmãos aqui presentes. A cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que não puderam vir, que estão incapacitados, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los também através das redes sociais. Que eles também possam ser impactados pelo poder da Tua palavra. E que eles possam sentir, Senhor, como é glorioso poder dizer que fazemos parte do povo de Deus e que verdadeiramente possamos viver a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Tem uma história verídica, que conta que depois de um grande incêndio em Chicago, em 1871, o evangelista Moody, ele volta ao bairro onde estava a sua casa, e essa casa, esse bairro haviam pegado fogo, e havia destruído. E ele chegando ali naquela rua onde ele morava, quando chegava próximo da casa onde ele morava, um amigo dele apareceu e falou para ele: alguém me falou que você perdeu tudo que você tinha. Moody olhou para ele e respondeu: você entendeu mal, meu amigo. O que me restou é 1000 vezes mais, ou milhares de vezes maior do que eu perdi. E o amigo virou para ele e falou: olha, como assim? Curioso, perguntou para ele: eu não sabia que você era tão rico. Então Moody pega a sua Bíblia, a abre,
em Apocalipse 21, versículo 7, e recita para ele: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Oh Deus, é maravilhoso a certeza que um dia nós estaremos vivendo na Nova Jerusalém, que nós estaremos ao lado do Senhor, que verdadeiramente poderemos chamar nosso Deus de Pai, e sentir a tua presença e vê-lo. Isso é maior do que qualquer riqueza que um ser humano pode ter aqui nessa terra. E se nós entendermos o que o Moody disse, ele está dizendo aqui: olha, a minha riqueza, ela não está nos bens materiais, a minha riqueza não está nessa terra, mas o meu tesouro está nas promessas de Deus, que estão registradas na sua palavra, amém? Vejam que coisa maravilhosa. O homem havia acabado de perder tudo, os bens materiais dele. O que tinha ficado com ele era a Bíblia, porque ele tinha ido pregar. E aí ele fala: olha, o que eu tenho é muito maior. Mas o tesouro dele, o tesouro de Moody, estava no céu. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite: aonde está o seu tesouro? Porque a palavra de Deus diz: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amados, nós precisamos entender que nessa terra falida, que perecerá, nós desfrutamos boas coisas aqui, tem coisas boas. E o Senhor prometeu para nós que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas o nosso amor, a nossa vida, a nossa prioridade não pode estar aqui. Por isso eu te pergunto mais uma vez: aonde está o seu tesouro? Nessa terra ou na Nova Jerusalém? O Senhor nos fala nessa noite que está trazendo e está fazendo coisas novas. semana passada, sexta-feira, no grupo de estudo lá em casa, naquele momento onde que a gente abre para cada um falar o que Deus tem feito na vida dele naquela semana, eu falei para a igreja que estava lá: olha, Deus tem falado comigo que está fazendo coisas novas na nossa igreja. Posso ouvir um amém? Ele está fazendo coisas novas em nosso meio. E isso ficou no meu coração durante toda a semana, está no meu coração. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor, no céu. Na sexta-feira também o presbítero Maico trouxe uma palavra abençoada também, na qual ele explanou para nós sobre o tempo, os 40 anos no deserto. Como vocês sabem, aqueles 40 anos poderiam ser apenas 40 dias, porque numa caminhada normal é de 30 a 40 dias eles fariam aquele percurso, mas levaram 40 anos andando em círculo. Por quê? Porque era um povo desobediente, um povo que conhecia a palavra de Deus, que sabia o que tinha que fazer, mas não queria fazer. E eu te pergunto: é a bênção que você está esperando há tanto tempo? A bênção que está no desejo do seu coração, a promessa que Deus fez um dia, que levantou alguém para te falar: eis que te digo, Deus está falando, você vai receber isso ou aquilo. E o Michael explanou muito bem, onde ele falou: olha, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, essas bênçãos chegam rápidas. Mas quando nós não vivemos a palavra de Deus, começa a demorar. Como aquele povo, 40 dias passou para 40 anos. E você? Quanto tempo você está disposto a esperar a sua bênção? Você quer que ela chegue mais rápido? Ou você prefere que ela continue demorando? Porque Deus só vai te entregar quando você estiver aos pés dele. E tenha certeza, Ele, como um bom pai, Ele tem prazer em nos abençoar, amém? Ele tem prazer em abençoar.
Mas depende de nós. Depende de cada um de nós. E o tema dessa mensagem é: eis que faço nova todas as coisas. A história humana, ela começa em um jardim maravilhoso, em um jardim perfeito, mas ela termina numa cidade maravilhosa. Não somente, amados irmãos, o livro de Apocalipse, como também toda a Bíblia. Se você estudar toda a Bíblia, como eu sei que vocês leem e estudam, você vai ver que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para esse fim. Ela aponta para esse final. Desde que Adão e Eva perderam o seu lugar no paraíso, que o pecado passou a reinar sobre a terra, o plano divino tem se organizado para o momento em que o pecado finalmente será erradicado dessa terra. O propósito original de Deus, ao criar a humanidade, vai se concretizar. O desejo de Deus de verdadeiramente ter uma família vai se concretizar. No Éden, todos os dias, na viração do dia, todos os dias à tarde, o próprio Deus, Ele vinha ao jardim para conversar com Adão e Eva. Olha que coisa maravilhosa. Vocês conseguem imaginar isso? Você está num lugar perfeito, num lugar tranquilo, maravilhoso, e todos os dias Deus vinha conversar com você. E aí, Joel, como é que foi seu dia? O que você fez hoje? Deu nome para muitos animais? Deu nome para muitas plantas? Olha que coisa maravilhosa. E o plano final de Deus está apontando para que nós, no dia que nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém, nós estaremos vivendo com Ele, e verdadeiramente seremos uma família perfeita, porque lá não terá corrupção, lá não vai ter maldade, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter choro, lá não vai ter doenças, lá nós viveremos ao lado do Senhor por toda a eternidade. E se nós, voltando aqui, em cada fase do livro de Apocalipse, desde as tribulações das 7 igrejas, passando pelos 7 conjuntos de 7 juízos, pelos 3 conjuntos de 7 juízos, pela destruição da grande Babilônia, até chegar aos eventos finais, o retorno de Cristo, o milênio, o julgamento do grande trono branco. O objetivo sempre foi, e o objetivo sempre tem sido, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Em Isaías 65, versículo 17, e no 66, 22, o profeta Isaías, ele conclui a sua profecia com a promessa que Deus faria novos céus e nova terra, que durarão para sempre. Veja comigo aí no versículo 1, 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. As notas de introdução a essa sessão, elas nos mostraram que não haverá uma mera renovação, não vai ser uma mera transformação, mas que fica claro para nós que será novos. Tem algumas linhas teológicas que acreditam que vai ser transformadas, vai ser renovada, vai ser restaurada. Mas aqui, a minha visão, o que eu vejo, o que eu acredito que está aqui, e é que a palavra de Deus, ela é muito clara, vê mesmo você pegando no original, eis que faço nova. Ele não está falando, eis que vou restaurar, eis que vou modificar, eis que faço nova todas as coisas. E ele continua, e o mar não mais existirá. Essa declaração não significa que não existirá água na Nova Jerusalém, não é isso. Indica apenas que a terra será organizada de uma outra forma, de uma outra maneira, no que diz respeito às águas.
Vocês imaginem no tempo de João, no primeiro século, o mar, ele representava, Danilo, um grande perigo. As águas revoltas apresentavam um grande perigo. Tempestades, separação, contaminação. E aí o Senhor veio falar para nós que no novo céu e na nova terra não haverá mais rebelião, não vai ser mais contaminado pelo pecado. Versículo 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Amados, todos nós já fomos em casamentos, e o que chama a atenção na hora do casamento, o que todo mundo fica esperando na hora do casamento é para ver quem? A noiva. Todo mundo está ali, o noivo já está até lá na frente, todo mundo está bonitinho, mas a expectativa de todo mundo que está no casamento é para ver a noiva. É a noiva. E as noivas normalmente se vestem muito bem. São meses de preparação, dia ali no espaço, se preparando para chegar aquele momento de entrar ao som de uma linda música para se encontrar com seu noivo. Agora eu quero que você imagine a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, como vai ser maravilhoso. E o apóstolo João, ele tem essa visão maravilhosa, e ele vê a nova Jerusalém descer do céu, a noiva adornada para o seu noivo descendo do céu. Aqui nós entendemos que se trata de uma cidade física, e também que é a igreja do Senhor, glorificada, composta de todos os membros, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue do Senhor Jesus, amém? Amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo, é a cidade santa, a Nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia, a cidade do pecado. Ela é a noiva, adornada para o seu esposo, em contraste com a grande meretriz. O Senhor, Yahvé, Ele tem um só povo, uma igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa, amém? E essa noiva, ela foi adornada para o seu esposo, e ela será apresentada, igreja santa, nova, pura, imaculada, sem defeito, aleluia, perfeita, a noiva amada, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada. Versículo 3: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Uma forte voz que vinha do trono. Essa voz agora, ela interpreta a relevância da cidade celestial para todos nós crentes. A aliança, ela está estabelecida. A aliança que foi estabelecida lá no Sinai, agora ela é cumprida, como nós vemos no Código de Santidade, em Levítico 26, versículo 11, aonde diz: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aleluia, oh glória. Versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, olha que coisa maravilhosa. No céu não vai haver dor. A dor que muitas vezes nós sentimos, ela é consequência do pecado. A dor física, moral, emocional, a dor espiritual, ela não vai entrar no céu, porque lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá enfermidade, não haverá defeito físico,
não haverá cansaço, não haverá fadiga, não haverá depressão, não haverá traição. No céu, meus amados irmãos, não haverá mais lágrima, não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Esse mundo que nós vivemos hoje é um vale de lágrima. Muitas vezes nós alagamos o nosso leito com as nossas lágrimas. Nós choramos quantas vezes pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pela nossa pátria. Nós entramos no mundo chorando e muitas vezes vamos embora dele chorando também. Mas Deus, Ele faz uma promessa aqui para nós, uma promessa maravilhosa, que Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, amém? No céu não haverá luto, não haverá morte, porque a morte foi lançada no lago de fogo, e ela não poderá mais nos atingir. Nós fomos revestidos, amados irmãos, de imortalidade. Tragada foi a morte pela vitória, amém? No céu não haverá vestiduras mortuárias, velórios, enterros, cemitério. No céu não haverá despedida. No céu não haverá separação, acidente, morte, adeus. Não. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Agora, o que estava assentado sobre o trono, ele fala, ele assevera que está fazendo novas todas as coisas, e esclarece com solene afirmação a verdade de tudo que foi declarado. Os mártires fiéis receberam a promessa do direito de participarem do manancial de água viva. Versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem é o vencedor, meu amado? O vencedor é aquele que perseverou. O vencedor é aquele que, mesmo meio a tudo que o mundo oferece, a sedução do mundo, o engano que o mundo traz, esse persevera, esse confia, ele tem fé, vive uma vida segundo a palavra de Deus. Ele rejeita as coisas do mundo para viver as coisas de Deus, porque na sua mente, no seu coração, ele busca primeiro as coisas do alto. Então esse será o vencedor, esse herdará o reino dos céus. Em contrapartida, observe o tipo de caráter das pessoas que não vão entrar na Nova Jerusalém. Acompanhe comigo o versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O apóstolo agora ele faz um contraste entre os bem-aventurados que herdarão todas as coisas novas, os vencedores, aqueles que estarão com Yahvé, com Yeshua, com o resto da humanidade, que é permanentemente arrastada pela iniquidade, vivendo no vício e merecendo a punição eterna. Amados, vejam como isso é sério e como isso é triste. Quantas pessoas nós conhecemos que praticam ou têm o caráter do que foi mencionado aqui agora. A palavra ela é muito clara: não entrará no reino dos céus. Por isso que a palavra de Deus diz que
um vai estar dois no moinho, um vai, outro fica, vai estar dois do eirado, um vai, outro fica, o que deixa claro para nós que apenas 50% da igreja vai subir. Olha que tristeza, apenas 50% da igreja do Senhor Jesus subirá. Eu vou subir, você vai? Amém. Versículo 9: um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, aproximou-me e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nós cremos que esse anjo, ele é o anjo que foi um mentor de João, Deus de Apocalipse 17. E nesse contexto agora, o anjo leva João a um alto monte para lhe mostrar a cidade santa. E aqui nós podemos perceber que o imortal invadirá o mortal, a eternidade invadirá o tempo. Por algum tempo João foi capaz de transcender aos antros costumeiros da mortalidade, vendo como o mortal é absorvido pelo imortal, e como o imortal invade o mortal. Ele conhecera a Jerusalém terrena, ele conhecia, ele viveu na Jerusalém terrena, mas agora ele via suas esperanças e ideias haveriam ser absorvidas e elevadas pela Jerusalém celestial. E somente o imortal é que realmente, quando nós temos essa visão, é que realmente nós podemos chegar a compreender os propósitos de Deus. Quando você olha essas promessas, quando você vê isso aqui, para quem não tem verdadeiramente uma visão celestial, para quem realmente não entra no Santo dos Santos, isso aqui parece que é muita fantasia, parece que foi desenhado, olha que coisa. Mas para nós que confiamos na palavra do Senhor, que sabemos que ela é verdadeira, que ela é a nossa única regra de prática, de fé, de vida, nós sabemos que Ele cumpre a sua promessa. Somente um homem espiritual, ele tem plena visão do que é a vida mortal, porquanto obteve tal discernimento. E esse discernimento das coisas espirituais, ele vem de Deus, vem da eternidade, amém? Nós vemos aqui que João viu uma cidade imponente, tanto em extensão, como em resplendor, em brilho. Mas a principal característica, meus amados irmãos, daquela cidade santa, é que nela está Yahvé, nela está Yeshua, aleluia, com toda a sua glória. Deus está lá. Versículo 15: o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha, e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Nós vimos que lá em Apocalipse 11, João recebeu uma ordem de tomar um caniço, de tomar uma vara e medir o santuário de Deus, o altar e aonde as pessoas adoravam. Aqui não é João que mede, mas é um anjo, e ele utiliza uma haste de ouro puro, um instrumento apropriado, para medir uma cidade de ouro. Na realidade, com as medidas realizadas, nós entendemos que a Nova Jerusalém, ela será um imenso cubo. Começamos a falar pela sua beleza, passa pelas suas portas, seus fundamentos, suas medidas, pelas pedras preciosas,
pelas joias que a compõem, a imensa muralha, e finalmente descreverá a pureza eterna e a sua glória. Amado, não existe nada parecido no nosso planeta. O tamanho dessa cidade, ela é mais ou menos a distância de São Paulo a São Luís do Maranhão, em linha reta. É mais ou menos esse o tamanho da cidade. Essa cidade é um verdadeiro cosmos de glória e santidade. Ali não vai ter lugar para rico e para pobre. Todos nós estaremos juntos ali em mansões celestiais. E João esclarece sobre a medida com a qual o anjo usou essa expressão e deixa claro que o anjo está usando padrões humanos em sua medição e não um cálculo celestial. Versículo 18: a muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro ornamento era com jaspe, o segundo safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sardio, crisólito, berílio, topázio, crisópraso, jacinto e com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nós temos aqui alguns irmãos que são mestres de obras, e nós temos engenheiros aqui também. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Na base, no fundamento de uma casa, ou de um prédio que você está construindo, Clever, você coloca pedras preciosas, joias, no fundamento? Nós não colocamos, mas aqui o fundamento é de pedras preciosas. O alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas. Não é apenas a cidade que será de ouro, a praça, o lugar central, onde as pessoas vivem, que é de ouro puro, mas os fundamentos da cidade será cheio de pedras preciosas. Tudo lá vai viver na luz, tudo está descoberto, não vai ter nada escondido ali. A beleza, a nobreza, a riqueza e esplendor dentro dessa cidade. Não há nenhuma coisa feia ou escondida. A palavra fala que a cidade tem 12 portas e ela tem portas para todos os lados. Isso fala para nós da oportunidade abundante que todos nós, que o mundo tem para entrar nesse glorioso e maravilhoso lugar. Venham de onde vier, as pessoas podem entrar. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de toda tribo, língua e nação. São todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não haverá preconceito, nem acepção de pessoas. Todos podem vir, pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, homens, mulheres. A cidade está aberta a todos, as portas estão abertas por todos os lados. O noivo convida, vem. A noiva convida, vem. Mas depende de cada um de nós hoje tomar essa decisão de querer ir, porque para verdadeiramente nós irmos para lá, nós temos que tomar uma atitude de abrir a nossa boca e confessar Yeshua, confessar a Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. E após confessarmos, passarmos a viver uma vida conforme a palavra de Deus, o manual de instrução que Ele deixou para nós. E ainda fala mais: quem tem sede recebe da água da vida. Amigos, contrastemos a sessão com a descrição da grande meretriz, no 17º capítulo. A meretriz, nós vimos que ela estava adornada, mas segundo os moldes dessa terra. Em contraste com isso, nós temos o decoro da noiva, a Nova Jerusalém,
cuja magnificência, imponência, pintam a pureza e o bem-estar de sua pessoa. 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão do dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais encontrará algo impuro, e nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. No Velho Testamento, a presença de Deus, ele estava no tabernáculo. Depois a presença de Deus passou para o templo. Mas aqui nós estamos vendo que Deus habita com a igreja. Na Nova Jerusalém, meus amados irmãos, não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus, e Deus com a igreja, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Isso é plena comunhão. A cidade será iluminada não pela luz do sol ou da lua, mas a própria glória de Deus é que vai iluminar. Não pense que você entraria ali, ou que você poderá entrar lá, pela sua personalidade, pela sua conduta, ou pelas boas obras. Não. A vida eterna, ela está ao seu dispor, mas você precisa decidir viver uma vida segundo ensina a palavra de Deus. Você precisa confiar nele hoje, fazer uma mudança de vida, uma conversão, para que você possa ter assegurada a sua cidadania na Nova Jerusalém. 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. A folha das árvores serve para curar as nações. Já não haverá maldição humana. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A Nova Jerusalém é uma cidade, um jardim, uma noiva. O jardim que foi perdido lá no Éden, ele agora é reconquistado no céu. Lá atrás, lá no jardim, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar da árvore da vida. Lá ele adoeceu pelo pecado. Aqui ele é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado à morte. Aqui ele toma posse da vida eterna. No jardim havia 4 rios. Nesse jardim celestial há um único rio, o rio da vida, que flui do trono de Deus, amém? Olha que coisa maravilhosa. E ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita, gratuita, o dom da soberana graça de Deus. Por onde esse rio passa, ele traz vida, ele cura, ele traz salvação. O trono fala da soberania e do governo de Deus. O Senhor governa todas as coisas, o Senhor governa nossa vida, o Senhor governa essa igreja, amém? Na Nova Jerusalém nós vamos ter propósito. Lá o nosso trabalho, ele será deleitoso. Nós vamos ter a oportunidade de servir aquele que deu a sua vida por nós. Estaremos ali servindo a Ele. Os salvos, eles entrarão no descanso de Deus. Os salvos vão descansar de suas fadigas, não de serviço, porque lá nós vamos trabalhar. Só que não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, vai ter prazer. Na Nova Jerusalém,
nós vamos ter intimidade com o Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado, na Nova Jerusalém, eu vou ter intimidade com meu Deus. E mais do que isso, vocês vão poder contemplar a face do Senhor. O que mais nós ambicionamos no céu não são as ruas de ouro, ver os jaspes reluzentes, nem as mansões ornadas de pedras preciosas, mas contemplar a face de Jesus, o céu, a intimidade com Deus. Amados, na Nova Jerusalém nós vamos reinar com Cristo eternamente, como Ele diz em sua palavra, e reinarão com Ele para sempre. Deus nos salvou, não apenas para ir para o céu, mas para reinarmos com Ele, e ali Ele apenas nos levará para a glória, e também para o seu trono. Para concluir, a Nova Jerusalém não será somente o derradeiro lugar santo, mas também será o Éden final, aleluia, o Éden final, e ela será mais do que o Éden restaurado ou recuperado, ele será novo, tudo aquilo que tinha no jardim original, nós podemos colocar em nossa visão e expandir, intensificar, porque será muito melhor e muito maior. Aqui nós temos uma vez mais a graça e a misericórdia de Deus, a graça que Ele nos concede, uma nova oportunidade que Ele nos está dando nessa noite, o cuidado. Eu gostaria que vocês parassem e observassem o cuidado que Ele tem, o amor que Ele tem pela sua vida. Ele morreu por você, e Ele nos dá a oportunidade todos os dias, para nós entendermos que nós fomos escolhidos, separados, predestinados a ser a imagem e semelhança do Senhor. Cristão quer dizer pequeno Cristo, e o Senhor nos separou para isso, para sermos pequenos Cristo, para fazermos a diferença, ser sal da terra, ser luz do mundo. E se nós estivermos dispostos a vencer as pressões do mal, as perseguições dos ímpios, nós vamos participar das alegrias e de uma comunhão íntima com Yahvé. Os que cederem, os que preferirem as coisas do mundo, os que covardemente virarem as costas para o Senhor, essas pressões se unirão às forças do mal, e eles vão sofrer as consequências. Por isso, permita-me lhe questionar: você já é um habitante dessa cidade santa? Seu lugar já está preparado nessa cidade? Amém. Onde você tem colocado o seu coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? Você tem vivido mais as coisas do alto ou as coisas da terra? A qual igreja, meu amado irmão, você pertence? A noiva ou a grande meretriz? Pare para pensar. Curva a sua cabeça, por favor. O Espírito Santo está em nosso meio, e Ele está passando aqui, fileira em fileira, e a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Agora não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus. Fale com o Senhor. Qual o seu destino? Se você continuar vivendo a vida que você está vivendo hoje, para onde você acha que você vai? Para o paraíso ou para o lago de fogo? Para onde você está caminhando? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro é a lâmpada eterna, ou para as trevas exteriores? Meu amado irmão, minha amada irmã, aonde está o seu prazer de vir à casa do Pai adorá-lo, estar na presença de Deus,
Ou você está preferindo deleitar-se no pecado? Hoje, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele te dá mais uma oportunidade de você fazer uma escolha, de você tomar uma decisão. Uma coisa é certa, meus amados irmãos, a eternidade te aguarda. Você vai viver a eternidade, mas você hoje tem o direito e o prazer e a graciosa oportunidade de escolher ir para o inferno ou ir para o céu. E eu te aconselho nessa noite: escolha a vida, escolha viver a eternidade na presença de Yahvé, na presença de Yeshua, desfrutando as benesses da Nova Jerusalém, pois o Senhor está afirmando para nós nessa noite: eis que faço novo todas as coisas. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Abra as portas do seu coração. Eis que Ele está à porta, Ele está batendo. Deixa Ele entrar.